Na agenda que nós vamos abordar hoje, eu gostaria de abordar esse tema da seguinte forma. Eu gostaria de colocar, em primeiro lugar, os fatos que caracterizaram a produção de suínos nos últimos 10 anos, para a gente ver como que nós evoluímos dentro do nosso setor nos últimos 10 anos. Depois nós vamos conversar alguma coisa sobre as principais tendências para os próximos 10 anos. E daí, no final, nós vamos discutir alguns desafios e oportunidades desse setor. Vamos começar, então, primeiramente, com os fatos que caracterizaram a produção de suínos nos últimos 10 anos. Um fato muito importante, que devido ao aumento do consumo das carnes em todo o mundo, devido à melhora do poder aquisitivo, foi que nós aumentamos a produção. Se nós olharmos a produção brasileira nos últimos 10 anos, nós passamos de 2,87 milhões de toneladas para 3,45 milhões de toneladas. Ou seja, um aumento de 20% na produção dentro do nosso país. Se nós olharmos as exportações, nós aumentamos as exportações de 476 mil toneladas em 2002 para 560 mil toneladas em 2012, com um aumento de 18%. Se nós olharmos a disponibilidade interna, a quantidade que nós produzimos, menos o que foi exportado, nós vamos ver que houve uma evolução de uma disponibilidade para a população brasileira. Em 2002, nós tínhamos 2.390.000 toneladas e agora passamos a ter 2.887.000 toneladas. Um aumento de 20% na disponibilidade interna. No Brasil, nós conseguimos aumentar de 13,6 quilos por habitante em 2002 para 14,8 quilos em 2012, um aumento de 9%. Esse trabalho de aumento do consumo da carne suína tem um grande trabalho por trás de tudo isso, principalmente feito pela BCS, com seu trabalho de divulgação da carne suína, os novos cortes da carne suína, a suinocultura é 10, ou seja, a carne suína é 10, uma série de trabalhos de incentivo ao consumo. Chegamos, inclusive, a 15,1 quilos em 2011, depois, devido à crise econômica em 2012, baixou para 14,8. Mas a meta da Associação Brasileira é de chegar a 18 quilos em 2015. Outro fato que aconteceu nos últimos 10 anos foi a melhora da eficiência produtiva. Se nós olharmos os dados fornecidos pela Agrinas, que é um programa, um software que controla várias granjas no Brasil, em 2012 aqui, durante a apresentação que foi feita na Pork Expo, eles avaliaram um plantel de 412 mil fêmeas, ou seja, um dado bastante representativo. E se nós olharmos os dados de 2000 a 2012, nós vamos ver que nós melhoramos muito a eficiência produtiva dentro das nossas granjas. Nós passamos do número de leitões vivos produzidos por fêmea ano de 25,95 para 28,16. A conversão do rebanho, que em 2005 era de 2,89, caiu para 2,67. Ou seja, houve um grande trabalho dentro das granjas para melhorar a eficiência da produção, e isso ficou traduzido nos dados apresentados pela Agrinas, que acompanha esses dados ano a ano. Outro fato que aconteceu nos últimos 10 anos, que é muito importante, foi a decisão dos Estados Unidos de aumentar a produção de etanol a partir do milho. Esse foi um fato muito importante, porque antes de que os Estados Unidos tomassem essa decisão, todo o milho era destinado a consumo humano e ao consumo animal. Porém, a partir do momento em que eles decidiram produzir combustíveis a partir do milho, nós passamos a ter um grande concorrente, porque as fontes energéticas são um grande concorrente. Hoje o preço do milho está ligado ao preço do petróleo. O petróleo sobe, o preço do milho também sobe, porque hoje ele não é só mais para consumo humano e animal, ele também é um fornecedor de energia para o mundo. E isso é muito importante, porque os Estados Unidos são os maiores produtores
produtores de milhos no mundo. E hoje, 40% da produção americana, ou seja, 120 milhões de toneladas de milho, vão exatamente para a produção de energia, e não vão mais para consumo humano, e não vão mais para a produção animal. Com isso, nós passamos a ter um concorrente que acabou elevando os custos de produção. Aliado a isso, nós tivemos nos últimos anos um sério problema de déficit de produção de grãos que acabaram reduzindo os estoques mundiais. Contínuos períodos de seca, principalmente no segundo semestre de 2012, em que afetou o Brasil, a Argentina, a Rússia, os Estados Unidos, acabou fazendo com que os estoques mundiais de grãos acabassem sendo reduzidos. Nós podemos ver aqui por esse gráfico que, se nós olharmos os estoques globais de grãos na média dos últimos 25 anos, nós vamos ver que esse número era de 25%, ou seja, 25% da safra era guardada como estoque global. Em 1990, nós chegamos a 26%. No ano 2000, nós chegamos a 28%, mas em 2005 já baixou para 20%, e em 2012 nós tivemos um dos menores estoques mundiais de grãos, chegando apenas a 16%. Tudo isso cria uma intranquilidade no mercado e acaba gerando uma volatilidade nos preços dos grãos e nos preços das principais matérias-primas utilizadas em nutrição animal. Nós podemos ver nesse gráfico a consequência. A consequência foram os aumentos nos custos de produção e queda nas margens do produtor. Esse gráfico mostra a evolução dos preços do ano 2000 até o ano 2013. Os cereais aumentaram, nesses 13 anos, 189% de valor. O leite subiu 110%. As margens, as carnes, cresceram 85%. Portanto, as margens dos produtores ficaram extremamente diminuídas, porque o custo de produção subiu 189%, porém, o preço recebido subiu somente 85%. Com as quedas das margens, muitos produtores deixaram a atividade e nós passamos a assistir uma forte concentração na produção. Esse quadro de Santa Catarina, que é um estado que tem números mais precisos, pode mostrar para nós a evolução da suinocultura de 1985 a 2011. Nós tínhamos em Santa Catarina, em 1985, 54 mil criadores de suínos. Hoje nós temos talvez menos do que 12 mil. Houve uma redução no número de criadores, porém aumentou o número de cabeças por criador, que antigamente era de 59 suínos por granja, passou a 516 suínos por granja. O rebanho aumentou e a produção aumentou. Ou seja, há uma diminuição do número de produtores, mas a produção continua aumentando. Continua aumentando porque os criadores que ficam na atividade aumentam o seu plantel e passam a ter mais matrizes. Hoje no Brasil nós temos aproximadamente 50 mil criadores de suínos, dos quais 61% estão no sistema integrado, 34% são independentes e 14% são ligados a cooperativas independentes. As 10 maiores empresas brasileiras de produção de suínos concentram 58% da produção brasileira. Portanto, uma concentração que se verifica não só no Brasil, como no restante do mundo, em todos os países. Outro fator que nós verificamos nos últimos 10 anos é que houve um forte aumento nas exigências dos consumidores. Eles passaram a nos exigir mais em relação à segurança alimentar, à saúde, ao bem-estar dos animais e à sustentabilidade. Como consequência da concentração do mercado, da elevação dos custos de produção, o efeito imediato foi o aumento do preço aos consumidores. Se nós olharmos esse gráfico da FAO, desde janeiro de 2000 até março de 2013, nós vamos ver que mundialmente o preço dos alimentos aumentou 140%.
Vamos agora ver as principais tendências na produção de suínos nos próximos 10 anos. Visto um pouco do passado, vamos ver um pouco do futuro. Nos próximos 10 anos, a população vai crescer em 75 milhões de pessoas ao ano. E grande parte desse crescimento será na Ásia e na África. 88% desse aumento se verificará na Ásia e na África. Portanto, mercados muito interessantes para a exportação. Outro fator que vai influenciar bastante o consumo de carne é o melhor poder aquisitivo. Alguns países europeus, principalmente, enfrentam problemas econômicos atualmente. Porém, 40% da população mundial vive em países que crescem 7% ao ano, principalmente China e Índia. Exatamente são os países asiáticos que irão aumentar o poder aquisitivo da sua população, aumentando a quantidade de pessoas da classe média e, com isso, levando ao maior consumo de carnes. O consumo de carnes vai crescer predominantemente na Ásia. E nós podemos ver aqui que do total de 54 milhões de toneladas que serão consumidas a mais de 2010 a 2020, 56% desse consumo virá da Ásia e do Pacífico. E da América Latina e Caribe, 18%. São as duas áreas onde o poder aquisitivo vai crescer mais e onde nós teremos um aumento do consumo. Portanto, nós, criadores da América Latina, estamos situados muito bem, porque na nossa região haverá um aumento do poder aquisitivo, haverá um aumento da população e nós teremos um aumento do consumo interno e uma forte possibilidade de exportar para os países asiáticos e do Pacífico. Poucas regiões do mundo podem ter condições de aumentar a produção de grãos e a produção de carne, porque as terras e a água são cada vez menos disponíveis. Nesse gráfico nós podemos ver claramente que, principalmente na Ásia e no norte da África, existe uma grande área desértica ou em desertificação. Portanto, esses países, essas regiões, que são exatamente as onde vai ter maior crescimento econômico, maior crescimento de população, elas vão ter muitas dificuldades de produzir internamente esses produtos, necessitando importar de outros países. Nós vamos necessitar de mais energia, que será mais cara. Por quê? Porque em 2020, 12% do etanol produzido do mundo será feito através de grãos. 16% dos óleos vegetais do mundo serão destinados à produção de biodiesel. Portanto, uma grande produção de energia virá dos produtos agrícolas, grãos e óleos vegetais, fazendo com que tenhamos um forte concorrente nos nossos custos de produção. Em relação à produção de carne, a produção mundial de carne suína vai aumentar 16%. O Brasil é um dos países que vai crescer acima da média mundial, com 20%. Se nós olharmos esse gráfico, nós vamos ver que em 2010 nós estávamos produzindo no mundo 108 milhões de toneladas, e em 2021 teremos que produzir 126 milhões de toneladas. A China será o grande responsável por esse aumento, com 9,6 milhões de toneladas. É o maior produtor mundial disparado e continuará sendo. A Europa irá contribuir com 1 milhão de toneladas de aumento, os Estados Unidos com 1,1 milhões de toneladas, o Brasil com 0,8, Rússia 0,9 e todos os demais países com 1 milhão e 900 mil toneladas. Portanto, no Brasil, vamos aumentar em 800 mil toneladas a produção de 2010 a 2021. As exportações serão... Os grandes países exportadores continuarão sendo Estados Unidos, Comunidade Europeia, Canadá e Brasil. Esses são os dados que cada um exportou em 2010 e quanto exportará em 2021, mostrando que há uma grande concentração nesses 4 países para atender a demanda mundial.
mostrando que os Estados Unidos é um país forte na agricultura, continuará sendo também na produção de carnes e aumentará as suas exportações de carne suína em 27%. A comunidade europeia, devido aos seus problemas de produção, devido à legislação, pressões ambientais, diminuirá a exportação de carne suína em 21%. O Brasil e o Canadá se aproveitarão desse fato também, ocupando maior espaço no mercado. O Canadá crescendo 18,7% e o Brasil crescendo 32%. E serão os asiáticos que irão importar mais. Portanto, os 4 grandes exportadores olham principalmente para a Ásia, porque ela vai aumentar a sua importação em 34% nos próximos 10 anos. É realmente o grande mercado emergente devido ao crescimento populacional e de poder aquisitivos. Nos próximos 10 anos, portanto, os desafios serão cada vez maiores. Nós vamos ter que produzir mais, melhor, com menos recursos e com maior utilização de novas tecnologias. Não existe nenhuma possibilidade de aumentar a produção aumentando o uso de terras ou ampliando o uso de água e terras. Nós teremos que tirar mais do plantel que nós temos, produzindo com mais eficiência, com mais tecnologia. Isso só será possível através da utilização de tecnologia. Portanto, a nossa tarefa é ser mais eficiente. Aumentou a barra, nós vamos ter que pular mais alto, nós vamos ter que ser mais eficiente dentro das granjas e dentro das empresas. Os custos de produção serão maiores que os do passado. Até o ano de 2005, por exemplo, nós podemos ver que o preço da soja em dólares por tonelada era de $250. De 2005 a 2008, passou a 370. E no último semestre do ano passado e primeiros meses desse ano, passou a $500. O milho também passou de 100 para 180 para $260 por tonelada, mostrando claramente que os custos de produção e a volatilidade das matérias-primas no mercado serão uma constante nos próximos anos. Devido à boa safra que nós estamos tendo esse ano, tanto no Brasil, como na Argentina, como aparentemente também nos Estados Unidos, até o presente momento, nós podemos verificar que os preços estão baixando no mercado internacional. Mas todos os pesquisadores são firmes para dizer que eles nunca mais voltarão aos preços que eram até 2005. Eles deverão se situar exatamente na faixa de preço que eram praticados de 2006 a 2009. Portanto, essa faixa de $370 para a soja e $180 para o milho. A eficiência terá que aumentar. A Agrinas fez uma excelente publicação na última Pork Expo, mostrando, através de um modelo matemático, qual seria a evolução da eficiência dentro das granjas brasileiras. Os dados de 2012... os dados de 2008 a 2012, colocado a evolução nesse período numa equação matemática e projetando esse valor para 2015, mostraram que nós conseguiremos atingir, em 2015, o número de partos por fêmea ano de 2,38 como média de 390 granjas e 300 mil porcas analisadas. O número de nascidos vivos passará a ser em média de 12,49. Mortes na maternidade será menor do que 8%. E desmamados por fêmea ano serão acima de 27 leitões. A granja que ganhou o concurso no Brasil no ano de 2012, a granja Vó Itá, ela conseguiu atingir 34 leitões. Portanto, granjas individuais estarão acima desses níveis. Porém, média de plantel de 300 mil porcas deverão atingir esses números médios.
Melhorar a produtividade é importante, porque os custos de produção estão cada vez mais caros. Portanto, os índices zootécnicos de granjas tops em sistema de ciclo completo deverão ser a meta de cada produtor. Nós não podemos estar ou trabalhar ou planejar a nossa granja para o futuro sem almejar estes valores colocados nessa tabela. Granjas eficientes terão que ter taxa de parição acima de 90%, partos por porca ano 2,45, desmamados por porca ano 30 leitões, quilos produzidos por porca ano 3,250, 3 toneladas e 250 quilos, e um peso de abate aos 150 quilos de 112 quilos de peso vivo, aos 150 dias. Portanto, esses números devem ser tomados como base para a melhora da eficiência e a programação das estratégias dentro das propriedades para poder ficar na atividade. Nunca se esqueçam que ficar na média é coisa para concorrente. Você sempre tem que ficar acima da média, porque normalmente quem fica na média acaba saindo do mercado. Desafios e oportunidades para os próximos, que nós temos a partir de agora para atingir essa eficiência. A genética vai trazer para nós um grande desafio. A meta é atingir peso de 130 quilos, com ganhos de peso no crescimento e terminação superior a 1,2 kg por dia. Os pesos de abate serão cada vez maiores. Muitos países utilizam pesos de abate entre 100 e 115 quilos, mas a suinocultura do futuro, os frigoríficos do futuro, irão abater suínos mais pesados para que possamos otimizar os custos e ter uma melhor rentabilidade. Em 2010, a porca tínhamos 28 suínos, passaremos em 2020, pelos programas de genética atual, estão programando que nós vamos poder ter 35 leitões suínos produzidos por porca ano. E, ao invés dos atuais 2.500 quilos produzidos atualmente, as porcas irão produzir 3.500 quilos. Essas são as metas da genética. Em relação à organização da produção, a tendência para a integração vertical vai continuar. Hoje, 25% da suinocultura mundial já é integrada. Portanto, o sistema de integração cada vez mais passa a ter importância no mundo inteiro e parece que é a tendência dos negócios do futuro. Aí viria logicamente a pergunta, e como ficam os produtores independentes? Os produtores independentes, para continuar na atividade, terão que ser muito eficientes para continuarem fazendo isso de forma isolada, ou de preferência, terão que formar alianças para obter economias de escala e preencher nichos de mercado. Hoje existem vários modelos de organização para suinocultores independentes. Eles inicialmente começam a trabalhar juntos para fazer compras de insumos. Esse é o primeiro sistema de integração, de aliança entre produtores. Depois, esse convívio faz com que eles adquiram confiança e passem a fazer uma comercialização conjunta. Essa é uma segunda etapa da aliança entre os produtores. Depois eles passam até a fazer produção completa, montando uma granja iniciadora em conjunto e cada um dedicando as suas granjas a fazer a fase de crescimento e terminação. E chega-se até a fazer, quando o convívio e a integração é bastante forte, ao abate conjunto, fazer o frigorífico e a industrialização e a marca própria. Esse sistema já está comprovado no Brasil, em vários países do mundo, ele é eficiente. Nós temos grupos muito fortes hoje em Ponte Nova que já fizeram todo esse processo, Pará de Minas, Patos de Minas e atualmente também o grupo de criadores de São Paulo já começando também nessa evolução. Portanto, é um sistema que está indo bem e que continuará crescendo dentro do nosso país. O desafio do bem-estar animal também é um fator bastante importante, porque as exigências dos consumidores, das cadeias de fast food, dos supermercados, cada vez mais
pedirão que a gente produza animais dentro de um sistema mais de bem-estar para os animais. Nós podemos ver nessa fotografia o sistema de gestação de fêmeas soltas em gaiolas, e ele é um sistema crescente no mundo inteiro, e quem faz uma granja nova atualmente deve discutir isso profundamente com o técnico que lhe dá assistência, porque a tendência futura é que as porcas sejam criadas dessa forma e não mais presas em gaiolas. Portanto, fazer uma granja nova e prender fêmeas em gaiola na fase de gestação parece ser uma coisa do passado frente à pressão dos consumidores no mundo inteiro em relação a esse sistema. Na última Eurotier, feita na Europa no ano passado, começou também a aparecer vários trabalhos mostrando como as empresas de equipamentos estão olhando para as maternidades. E aqui nessa fotografia, um exemplo de maternidade onde a porca fica mais solta e consegue girar sobre si mesma. Essa é uma tendência, vencida a etapa das gaiolas na gestação, essa é a próxima etapa de pressão por parte dos consumidores e provavelmente teremos fortes mudanças nas maternidades também. Em relação aos dejetos, mudaremos a nossa ênfase de tratar os dejetos como um desperdício. Isso é um absurdo. Dejeto não é desperdício. Ele é um recurso energético, ele é um fertilizante. Portanto, passaremos a usar mais esses produtos como fertilizantes, como fontes de energia, e a grande mudança para os próximos anos é que iremos usar menos água para tirar esses dejetos de dentro da propriedade. Como a água é um fator, ele é finito no mundo, e cada vez nós vamos ter mais pressão para economizar a água, o sistema de compostagem e retirada das fezes a seco passará a ser uma grande tendência no futuro. Em relação à nutrição, nós vamos ter uma meta de atingir uma conversão abaixo de 2,1 para produzir um suíno de 130 quilos de peso vivo, e os avanços biológicos e científicos irão permitir o uso da nutrição de precisão, com o propósito de reduzir os desperdícios e diminuir o custo de alimentação. Não se admite mais perder absolutamente nada em nutrição, porque esse é um dos grandes desperdícios que temos no mundo. Com a crescente demanda por novas tecnologias e aditivos que melhorem a eficiência alimentar, à medida que nós vamos usar mais subprodutos para produzir a carne suína, nós vamos cada vez mais utilizar enzimas, minerais orgânicos, absorvente de micotoxinas, antioxidantes e aminoácidos sintéticos. São ingredientes essenciais e que cada vez serão mais utilizados nos próximos 10 anos. Em relação à qualidade, principalmente para os países exportadores e principalmente para os países que prezam a produção de carne suína com qualidade para a sua própria população, é muito importante os fatores que podem contaminar o nosso produto. Hoje os laboratórios evoluíram, dizendo que nós produzíamos, eles detectavam partes por milhão e hoje estão conseguindo detectar partes por quatrilhão. Portanto, nós devemos cada vez mais ter um esforço muito grande para produzir produtos livres de bactérias, dioxinas, melaninas e metais pesados. Qualquer erro será cada vez mais facilmente detectado pelos aparelhos atuais. Em relação à sanidade, nós teremos uma forte restrição do uso de antibióticos e será cada vez mais importante buscar alternativas como vacinas, desinfetantes, imunoestimulantes, e passaremos cada vez mais a adotar aditivos como pré e probióticos, ácidos orgânicos e óleos essenciais. Em relação à reprodução, a meta é de atingir 35 suínos por porca ano, como média de rebanho, e os principais avanços serão na área de semi-sexado, transferência de embriões e utilização de inseminação intrauterina, que irá cada vez mais aumentar. E, finalmente, para finalizar, eu queria dizer o desafio com os colaboradores.
nós não chamamos esse fato de mão de obra, mas chamamos de colaboradores. O sucesso nessa área irá permitir ultrapassar todos os obstáculos e desafios que apresentamos até o momento. Um dos maiores desafios daqui para frente será de encontrar pessoas qualificadas para fazer o elevado nível de trabalho que o setor vai exigir. Cada vez ele utilizará mais a mecanização devido ao fluxo de urbanização, teremos menos pessoas no campo, portanto nós vamos mecanizar mais as nossas propriedades e para isso nós vamos precisar de pessoas mais qualificadas para fazer o elevado nível de trabalho que o setor vai exigir. A pergunta que eu deixo para vocês é que nós vamos ter uma grande mudança de paradigmas, nós vamos sair de uma suinocultura moderna para uma suinocultura de alto desempenho. E eu gostaria de deixar essa pergunta final para vocês, para que vocês pensem, sentem com a equipe de vocês, discutam as estratégias do futuro, vejam em que posição vocês estão atualmente e como vocês pensam em progredir para o futuro. A pergunta é, você, como líder, está preparado para lidar com as mudanças que irão afetar a nossa atividade nos próximos 10 anos? Pense seriamente, a suinocultura de hoje não será a mesma da suinocultura do ano 2020. Portanto, prepare-se para isso, sente com a sua equipe, planeje e monte a sua estratégia para os próximos 10 anos. Muito obrigado pela atenção, foi uma grande honra poder participar dessa iniciativa da Pork World, que é uma inovação dentro da suinocultura brasileira e latino-americana. Muito obrigado.